E pronto, eu comecei a aprender, comecei a testar ali com amigos, né, com familiares. Depois de um tempo, as coisas começaram a fazer sentido para as pessoas que eu estava lendo, aí uma indicando a outra, comecei a postar na minha rede social pessoal, e o pessoal, joga para mim, e aí eu ia fazendo, né, de forma ali, gratuita e tal, e depois vinham os retornos, os feedbacks, e aquilo foi me encorajando, foi crescendo muito. Então, nisso eu comecei a juntar, assim, algumas coisas com que eu me identificava, né? Tinha essa parte mais mística ali, da questão dos ciganos, tinha essa parte do aconselhamento do Preto Velho, tinha essa parte de trabalhar com mulheres, com o feminino, com essa questão de autoestima de Oxum, tinha a questão da cura ali, do Obaluaê, e eu também tinha essa questão que eu já fazia da faxina, que eu sentia como a mudança de energia ao nosso entorno, né, mexe um pouco com a gente, nos faz bem. Então, eu falei, vou começar a estudar coisa de energia aí, né? Vou ver o que dá. E aí foi quando eu encontrei. E aí você vê, parece, gente, que essas tecnologias escutam o que a gente fala, né? Porque vendo o YouTube apareceu a propaganda de um curso de Reiki. E aí eu vi, né, o instituto lá que fazia esse curso, gostei, comprei o curso e comecei a fazer o curso de Reiki. Fiz o curso de Reiki, entendi um pouco mais, né, sobre os corpos sutis, como acontecia essa questão das energias, trocas energéticas e tal. E me identifiquei muito. Só que no meio desse curso, também vendo muita coisa no YouTube, começou a aparecer um monte de tarô pra mim, de gente que fazia tarô no YouTube, sendo que eu nunca nem tinha visto isso no YouTube, né? Eu não buscava isso antes. E eu fiquei viciada nisso, né? Virou meu hiperfoco. Eu ficava assistindo assim e comecei a identificar quais eram as tarólogas que faziam de uma forma mais séria, né, o trabalho, comecei a seguir muito elas, e elas falavam assim, as cartas, os significados, e eu comecei a pegar muito fácil o significado das cartas, e eu falei, pô, vou começar a estudar isso aqui. E eu, fazendo o curso, já estava terminando o curso de Reiki, comecei a estudar também a questão do tarô, comecei a me identificar. Eu não quis comprar um tarô logo de cara. Eu imprimi as imagens da internet, colei uma fita adesiva em cima e fiz os tarôs minúsculos. E foi meu primeiro tarô, né? Que eu mesma fiz ali só para eu aprender mesmo os significados. E depois acabou que esse curso que eu estava fazendo de Reiki tinha outros dentro desse mesmo curso de radiestesia, cromoterapia, floral, enfim. Só que eu me apaixonei tanto pelo tarô, ficou um hiperfoco tão grande que eu parei, assim, o curso terminou de Reiki e o resto eu ainda não tinha terminado. Eu queria aprender o tarô. E pronto, eu comecei a aprender, comecei a testar ali com amigos, né, com familiares. Depois de um tempo, as coisas começaram a fazer sentido para as pessoas que eu estava lendo, aí uma indicando a outra, comecei a postar na minha rede social pessoal, e o pessoal, joga para mim, e aí eu ia fazendo, né, de forma ali, gratuita e tal. E depois vinham os retornos, os feedbacks, e aquilo foi me encorajando, foi crescendo. Muita gente pedindo, ainda fazendo gratuitamente. Até uma hora que eu falei, gente, peraí também, né, porque com trabalho, com filho, com mil coisas para fazer, sendo que tinha uma lista gigante de gente que já estava me pedindo. E eu fiquei, será que está na hora já de começar a cobrar, né, a trabalhar com isso? E eu fui novamente atrás da espiritualidade, né, novamente da médium lá, que recebeu a cigana, me deu autorização para eu começar. Não foi uma autorização, né, é porque não precisa de autorização. Foi tipo um encorajamento, né, porque você quer se sentir também preparada para isso, porque você está lidando ali com a vida dos outros, né, com a energia dos outros, e você fala alguma coisa ali, se você não tiver aquela embasamento, aquela certeza, aquele conhecimento ali, você fica meio apreensiva, né, dá uma autossabotagem, assim, de você falar alguma coisa para a pessoa e também de não acontecer, às vezes a pessoa não receber de uma forma legal, enfim, né, tem todo um tato, e eu acho que trabalhar com tarô é muito mais uma autoconfiança da taróloga do que tudo, porque depois que a gente sabe o significado das cartas, a gente consegue interpretá-las juntas, que a gente também tem essa intuição mais aguçada, não é o difícil você entender o que elas falam, o difícil é talvez a gente ter a coragem de falar para a pessoa e bancar aquilo que a gente falou, né, então precisa um pouco de ousadia, né? de coragem, de confiar no próprio taco, né, de ter essa autoconfiança, enfim, e aí quando a cigana falou que sim, né, já era pra eu estar fazendo isso, então tá, vamos, né, e aí eu comecei, foi aos pouquinhos, foi muito no boca a boca, né, que foi crescendo o número de consulentes. Agora que eu tô começando a vir mais pra internet, porque agora realmente as coisas foram acontecendo desde 2023, né, que foi quando eu comecei, e aí quando eu voltei, né, pra Juazeiro, eu comecei a estudar sobre espiritualidade, sobre leis herméticas, enfim, sobre a Umbanda, que era essa religião ali ainda de matriz africana que eu, né, tinha identificação, então eu comecei a ler sobre os orixás, enfim, eu fui lendo várias coisas, só precisava começar, assim, sabe? Eu tinha uma confiança que as coisas iriam se desenrolar, mas eu precisava começar por algum lugar, também não sabia muito por onde, eu só fui, intuitivamente mesmo. E aí, com isso, quando eu me abri, começaram a surgir outras oportunidades, outras casas para eu trabalhar ali, né, como diarista, e foi aí que eu realmente saí totalmente da confeitaria. E em duas dessas casas que eu estava trabalhando como diarista, as pessoas ali tinham um envolvimento, sim, com a espiritualidade, onde a mãe dessas, né, duas pessoas das casas que eu trabalhava, elas tinham a questão da mediunidade, né, então receberam guias espirituais que me orientaram muito naquele momento, e ali eu comecei a realmente entender um pouco mais, né, do mundo espiritual. Uma delas me falou, sim, da questão quais eram os meus orixás, e aí quando eu cheguei em casa eu fui estudar quem são esses orixás, né, qual é o ensinamento deles, o que eu preciso trabalhar, sendo que são eles que estão à minha frente, me guiando, enfim. Também falou de alguns mentores que me acompanhavam, e aí
a partir disso, eu comecei a estudar mais sobre quem eram esses mentores, enfim, né, em que linha eles trabalhavam, e aí eu descobri que eu tinha uma cigana. Engraçada essa história da cigana, vou fazer um parênteses aqui para contar. Quando eu era criança, eu lembro minha mãe na época fazia supletivo e eu acompanhava ela nas aulas. Eu lembro que uma professora, né, na porta da sala de aula, olhou pra mim e falou assim: você tem uma cigana, você é cigana. Ela falou uma coisa assim, eu não me lembro quando eu era criança, mas me marcou aquilo porque era uma cultura que eu, mesmo pequena, eu já achava bonito, né? Eu achava bonito esse negócio da dança, da alegria, né? De todo o misticismo em volta da questão dos ciganos. É como eu falei, eu sempre gostei um pouco desse mundo mesmo, mas nunca tinha me aprofundado. E quando ela falou isso, eu senti como um pertencimento, eu senti que era verdade, eu senti, poxa, faz sentido, porque é um arquétipo, né, digamos assim, é uma etnia, enfim, que eu sempre admirei, eu sempre achei bonito. E, enfim, aí falou dos pretos velhos, quando eu comecei a entender que os pretos velhos trabalhavam com a questão da sabedoria, aconselhamento, direcionamento, com cura, com limpeza. Quando falou que eu tinha o Baluaê, né, que também fala dessa questão da cura, né, da saúde, da doença, e eu entendo a cura não só como uma cura física, mas emocional, né, espiritual, enfim. Oxum, que trabalha muito a questão do amor próprio, fala muito a questão do feminino, e eu quando era assistente social, trabalhei com mulheres, né, e eu sempre me identifiquei muito em trabalho com mulheres, então acabou que uma coisa foi ligando a outra, enfim, é como eu falei, quando a gente está no caminho certo, que é para ser nosso, as coisas fluem com muita facilidade. Quando a gente está num caminho que não é nosso, a gente sente uma dificuldade de progredir, a gente tenta e parece que não sai do lugar, que era assim que eu me sentia, né, muitos anos da minha vida. Então, quando eu comecei realmente, fiz o que saiu lá no baralho cigano, de começar a estudar a espiritualidade, as coisas iriam começar a desbloquear, andar na minha vida, e de fato, foi o que aconteceu. E é isso, eu só consigo ver a mão da espiritualidade agindo, né? E aí fiquei nessa casa, ainda estava encarando a faxina, né, como principal. O tarô era o extra ali, mas assim, a cada dia eu gostando mais do tarô e tal. E aí quando foi no ano passado, acho que em maio, assim, em junho do ano passado, eu estava com aquele sentimento, preciso voltar para terminar aquele curso. Eu fiz o de reiki e terminava os outros, né, eu tô sentindo que eu preciso encarar o tarô com mais comprometimento, né, porque estava crescendo, né, a clientela, eu já me sentia muito mais segura para falar, enfim, já tinha vários feedbacks, então eu sentia que eu precisava me comprometer mais com essas terapias. E aí foi que eu realmente terminei, né, de fazer os outros cursos de florais, de cromoterapia, de radiestesia. Comecei realmente a dar um pouco mais de atenção para o tarô, porém a faxina ainda tomava mais tempo, né, ainda era a minha prioridade. E aí, paralelo a isso, também terminei uma relação que eu estava há 3 anos, que foi uma relação que eu precisei trabalhar muito a questão da minha valorização. E quando eu consegui me libertar dessa relação, e essa questão, né, da valorização dentro da relação amorosa, também é um espelho da valorização que eu buscava no campo profissional e também tinha essa dificuldade de, às vezes, cobrar um valor justo, tanto na faxina que eu fazia, como nas leituras de tarô. Então, assim, é incrível como a espiritualidade entrega situações da nossa vida realmente para trabalhar algo dentro da gente, né? E a gente precisa ter esse olhar um pouco crítico de entender o que essa situação está trazendo para mim, né? O que eu preciso aprender com isso, né? Enfim, e aí quando eu consegui romper com essa relação, porque eu sentia que era uma relação que não tinha uma reciprocidade, né, eu também consegui romper com a questão do trabalho da faxina, que não era um trabalho ruim, né, porém não me trazia o que eu queria, né? Então é isso, o tarô entrou na minha vida, mudou a minha vida, tem mudado, e eu tô agora seguindo aí um pouco esse chamado de encarar isso com mais comprometimento, de uma forma mais profissional. Hoje a minha renda é 90% ali do tarô e das outras terapias integrativas que eu faço. E foi assim que a espiritualidade entrou na minha vida e que as terapias entraram. Ainda tem muito curso que eu quero fazer, é uma área que eu me identifico, que eu me vejo fazendo até o final da minha vida. Adoro, né, poder ajudar as consulentes que chegam ali, que às vezes é uma palavra que ajuda elas, uma transmutação ali energética que a gente faz através da radiestesia, que elas sentem mais harmonia, mais leveza na vida delas. Então, é isso.